Tava 1-0 já, depois do belíssimo passe do Nuno. O Ryan, mais uma vez, fazendo uma belíssima partida. O Ryan, desde que voltou da Copa do Campeonato Sul-Americano, vem se firmando como titular. Inclusive, eu vi muita gente... porque tem que tirar o Ryan. Tem que tirar o Ryan por quê? Por que tem que tirar o Ryan? O Ryan é um dos poucos jogadores que consegue render nesse time. Um dos poucos jogadores que a todo momento consegue competir, consegue criar boas oportunidades. Mesmo tendo uma idade aí de 18 anos, consegue competir fisicamente também. Quase fez um gol no Flamengo, já tinha feito gol na Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o Botafogo, fez gol hoje novamente. Por que o Ryan tem que sair? Porque chegaram outros reforços, se vocês querem ver os reforços jogando? Não. O garoto tá jogando bola, o garoto tá indo muito bem, o time tá encaixando. Muito bem observado pelo Ilan. O Ryan tem potencial, ele tem potencial para cada vez mais se firmar. Se no ano passado eu entendia que o próprio... Ryan ainda precisava de amadurecimento, como por exemplo ele foi expulso num jogo importantíssimo pro Vasco na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Cara, ele tá cada vez mais se acostumando com o futebol profissional. E vocês têm que entender que o atleta entre 17 e 20 anos, ele tá em plena formação. Em plena formação. Então assim, calma, muita calma. O Ryan tem muito futebol ainda para evoluir, tem muito potencial taticamente, tecnicamente, mas é um garoto que, não à toa, sempre foi convocado para as seleções de base do Brasil, sempre foi tratado como joia. Fisicamente, o que mais me incomoda em jogadores quando eles sobem da base é eles não conseguirem acompanhar o ritmo físico. E fisicamente o Ryan tem tranquilidade para jogar o futebol profissional. Então assim, mais uma vez, ele aparecendo e conseguindo fazer o gol. Aí vem o lance do pênalti. E aí, infelizmente, a gente tem que ver, por exemplo, o Daronco apitando o jogo do Vasco. Assim como apitando qualquer jogo. Porque o Daronco, na minha humilde visão, é o pior árbitro do futebol brasileiro a nível de Série A. É o pior. Ele é muito ruim. Ele é muito fraco. Ele picota o jogo. Ele não deu o primeiro pênalti no Verratti, que foi até mais pênalti do que no segundo. Ele teve que ver duas vezes o Sidney, zagueiro do Nova Iguaçu, quase rasgando a camisa do Verratti para ele dar o pênalti. E aí um momento que a gente pode constatar algo que é muito legal, que é o ponto positivo, a forma como o Verratti é um líder dentro desse elenco. O Verratti, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil em 2024. O Verratti, ele fez gol em todas as fases de Copa do Brasil que ele competiu. E hoje ele me fez até perder a aposta que eu tinha dado a dica pra galera lá na KTO, que ia ser vitória do Vasco e gol do Verratti. Coloquei isso pra vocês. E infelizmente o Verratti, que sempre bate o pênalti, que é o batedor oficial, não bateu. Mas eu quero destacar exatamente essa liderança. Tá muito claro, até pelas postagens que a gente vê e pelas informações que a gente tem, que o Verratti e o Coutinho se tornaram grandes amigos dentro desse elenco do Vasco da Gama. E isso ajuda dentro de campo. Parece que não, mas isso ajuda muito. E eu não tenho dúvida que foi crucial o fato do Verratti ter deixado o Felipe Coutinho bater o pênalti para que o Coutinho ganhasse confiança, para que o Coutinho entendesse e ficasse confortável dentro do jogo, e isso contribuiu positivamente e de forma crucial para a partida que o Coutinho fez hoje contra o Nova Iguaçu. Ele precisava do gol. Ele precisava tirar esse peso das costas dele. Os grandes craques, eles precisam estar felizes. Eles precisam estar desfrutando do futebol. E isso você pode perguntar para qualquer técnico, para qualquer jogador, para qualquer atleta. Se o atleta não estiver feliz, ele não consegue performar. Então, o Verratti, naquele momento ali, deixa o Coutinho bater e o Coutinho se sente confortável dentro da partida. Sabe qual é o nome disso? Liderança positiva. O Verratti, inclusive, tem meta dentro do contrato que, se ele for artilheiro de alguma competição, ele ganha dinheiro com isso. Ele poderia muito bem ser fominha para poder pegar a bola no pênalti e bater. Ele tem um alto aproveitamento de pênalti. Perdeu, se eu não me engano, só 2 com a camisa do Vasco. Um altíssimo aproveitamento. Mas ele entendeu que naquele momento ali era muito mais importante dar a oportunidade para o seu companheiro. Até porque com o Coutinho bem, em algum momento isso vai reverter para o Verratti. Isso vai se converter em gols para o Verratti. Assim como o Coutinho também já deu assistências para o Verratti. Por exemplo, no ano passado, naquela partida onde o Coutinho dá uma cavadinha e o Verratti pega de primeira fazendo gol. Eu não vou lembrar agora o adversário, mas se eu não me engano foi com o Atlético Mineiro. Vocês podem até me ajudar nesse sentido.
Ó, a Golcase tá com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara, além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Então, cara, cada vez mais a gente vê um Coutinho um pouco mais confortável. Ele não jogou mal contra o Flamengo, ele jogou bem contra o Flamengo, no primeiro tempo principalmente. O que a gente ainda precisa ver do Coutinho para poder ter uma consistência maior e o Vasco aproveitar do talento dele, além da companhia que agora ele tem, é a questão física. Mas eu acho que talvez, nesse sentido, a gente não vai ver o Felipe Coutinho jogando 90. Você vê que ele se esforça bastante. Você vê que ele corre, que ele tenta, que ele briga, que ele deu carrinho. As bolas dele de primeira também são impressionantes. Como ele joga. Isso aí, o talento dele é indiscutível. Agora, o Coutinho 90 minutos, a gente não vai ver. E é para isso que precisa ter banco. É para isso que o Garré, por exemplo... O Garré, na minha visão, diferentemente do Nuno, como o Carille falou que o Nuno é um meia, eu não acho que o Nuno é meia, eu já falei. Eu acho que o Nuno é ponta construtor. O Garré não. O Garré, apesar de ter vindo como ponta, ele é muito mais um meia do que um ponta. E isso está claro. Então, o Payet hoje não entrou tão bem. Assim como não tinha entrado bem contra o Flamengo. Já dá para começar a pensar, em algum momento do jogo, substituir o Coutinho pelo Garré. E era uma coisa que eu faria hoje. Claro que o Carille quis dar uma confiança maior para o Payet, que também é um jogador qualificado, apesar de estar fazendo um ano ruim. Mas o Garré é um jogador que pode jogar muito perto do Coutinho, ou substituindo o Coutinho, tá? Na minha visão. Então, naquele momento ali, o Vasco faz um primeiro tempo realmente de almanaque, com boas triangulações pelas pontas, conseguindo potencializar todo mundo, o Ryan, o Nuno, o Paulo Henrique, o Lucas Piton, o Hugo Moura e o Paulinho também fazendo um ótimo primeiro tempo, tanto é que o Paulinho participa do gol, o Paulinho que tabela essa bola com o Nuno, e aí depois o Felipe Coutinho faz uma pintura absurda. Inclusive, essa pintura sai de uma saída de bola que se você não tem ponta, como o Nuno você não consegue fazer. É uma bola coberta do Piton. Lembra que numa live aqui eu falei pra vocês que o Piton, toda vez que ele dominava, ele conseguia sair da pressão, mas ele não tinha opção pela ponta, ele só tinha opção pelo meio e isso ficava facilmente marcado? Percebam que se vocês pegarem o início do gol do Coutinho, o golaço do Coutinho, o Piton dá uma bola coberta, o Nuno escora, sai a tabela, o Piton vai cruzar e não consegue achar o Verrete dentro da área, ela sobra pro Coutinho e o Coutinho faz uma pintura, um golaço, o gol mais bonito dele desde que ele voltou pro Vasco da Gama nesse sentido. Então, um gol que dá muita confiança, um gol à la Coutinho, que lembrou sim muito o gol que ele fez na Copa do Mundo, que foi muito mais importante, mas acho até que foi mais bonito. Pela forma como ele para a bola realmente para, parece até que ele está batendo uma falta e ele consegue dar uma chapada sensacional, um arco que faz a bola subir e descer com uma velocidade que, repito, dentro desse elenco do Vasco da Gama, é o único jogador que tem condição de fazer isso, é extremamente diferenciado. Então, o Vasco sai do primeiro tempo fazendo uma partida maravilhosa, vou repetir. Pra quem acha que Copa do Brasil é fácil, pra quem acha que eu vou estar aqui, porque é o Nova Iguaçu. Não, não. O Vasco fez o jogo ficar fácil.
E eu disse isso, por exemplo, quando o Fluminense ganhou de 8-0 lá do Águia de Marabá, quando a gente vê times grandes, por exemplo, caindo nessa Copa do Brasil, como a gente vai ver outros times grandes também caindo nessa segunda fase da Copa do Brasil, e o Vasco da Gama tem 6 gols e nenhum gol sofrido na Copa do Brasil. Então não vai ser eu aqui, apesar do adversário não ser um colosso e tudo mais, e nem é essa régua de enfrentamento que o Vasco vai ter na temporada, que eu vou ficar aqui broxando a atuação do Vasco. O Vasco fez uma excelente partida. No segundo tempo, a gente viu uma equipe muito mais cautelosa, tentando achar o gol ainda, mas as substituições também de jogadores que não jogam tão juntos também acaba prejudicando um pouco esse entrosamento, mas assim, poderia ter feito quarto, poderia ter feito quinto, teve algumas oportunidades com o Lloyd, teve uma oportunidade também com o Payet, que ele preferiu dar o passe no Piton e ele deveria ter chutado essa bola no gol. O Jair entra muito bem, o Jair pra mim é um jogador qualificadíssimo, eu sempre falo disso aqui. É uma pena que na cabeça das pessoas o Jair é um cara que não marca, e eu discordo completamente disso, porque pra mim seria muito mais interessante ver o Jair como primeiro volante do que o Hugo Moura. Isso não é um demérito do Hugo Moura, eu não acho o Hugo Moura um jogador ruim, mas o Jair é um jogador de alto calibre. E ele entra novamente bem, como ele jogou muito bem contra o Flamengo também. Mas na cabeça do Carille, o Hugo Moura é aquele cara mais brigador e tudo mais, e realmente é, mas eu acho que em jogos, em determinados jogos, ter o Jair como primeiro volante, pra mim, seria mais interessante. O Garré também meio tímido, mas totalmente natural, ainda se adaptando, e a adaptação é normal. O Garré vem do futebol russo, o cara jogava na neve e é muito complicado, então de tudo isso a gente tem que entender que é uma adaptação e que esses jogos servem pra isso mesmo. O bom foi que o Vasco no segundo tempo conseguiu se poupar, realmente fazendo um treino, né? Um treino oficial, conseguindo trabalhar a bola, ter tranquilidade, revezando um pouco esse time, descansando os jogadores para sábado. O Flamengo vai ter uma semana vazia e o Vasco está tendo uma semana cheia com esse jogo. Então o Vasco vai ter 2 dias aí para poder trabalhar muito no vídeo, trabalhar muito dentro de campo, para poder fazer no sábado lá no Maracanã um jogo concreto, um jogo decente, um jogo competitivo, tá? Eu realmente não tenho a mínima ilusão de que o Vasco vai passar do Flamengo para a final, principalmente por conta da vantagem do empate. Eu acho isso muito complicado. Se fosse para ganhar o jogo apenas por uma vantagem simples, eu acho que dava para sonhar um pouquinho mais, mas 2 gols de diferença e acreditar que o Flamengo não vai fazer gol no Vasco é muito difícil mesmo. Tomara que aconteça, tomara que o Vasco passe. Eu acho que iria lavar a alma do vascaíno, ainda mais uma virada dessa numa semifinal de Campeonato Carioca, mas eu não tô esperando isso. O jogo de hoje era mais importante que o jogo de sábado. O jogo de hoje, passar na Copa do Brasil, ganhar cerca aí de 2 milhões quase, chegar a uma terceira fase, que agora é ida e volta, que agora vai ser outro sistema, para que o Vasco continue avançando na Copa do Brasil, era mais importante. Mas sábado, principalmente com esse jogo de confiança, principalmente com esse jogo onde o Vasco praticou o esporte futebol, eu espero ver um futebol mais vistoso e mais competitivo diante do Flamengo, tá?